Fala galera, Marcelo aqui, engenheiro civil, mestrando em engenharia civil pela UFC. Nesse vídeo eu vou ler com vocês o edital de credenciamento para engenheiros e arquitetos do Banco do Brasil, o edital 2024. Na verdade não vai ser uma leitura completa, eu vou passar por cima e dar uma olhada e comentada nos pontos mais importantes desse edital. Já destaquei uns aqui para comentar com vocês. Esse edital aqui, como eu falado, né, é o de 2024, o número dele é o 00940. E aí, como chegar até ele, eu já soltei um vídeo aqui no canal, vocês podem acessar para olhar como a gente encontra ele na internet, né? Bom, o edital ele tem como objeto credenciamento de pessoas jurídicas. Primeiro, isso eu não deixo aqui, mas é um ponto bem importante. É só para pessoas jurídicas que está devidamente registrada no CREA ou CAL, né? Então, é um edital de credenciamento de empresas de engenheiros ou arquitetos. Aí já chegando no anexo, eu marquei aqui com três colorações diferentes. A vermelha são os anexos que você não precisa preencher, ou seja, né, você não precisa se atentar para enviar no ato do credenciamento. Amarelo e verde você precisa preencher e enviar. Sendo que os amarelos, eles vão, quando você baixa os arquivos, né, vem um documento em Word e todos os anexos em amarelo estão naquele documento. Então você preenche em Word e manda para eles. Enquanto em verde tá os arquivos, os anexos no Excel, né, em planilha. E aí de novo você preenche e manda para eles também em planilha. Então essa é a única diferença. Eu vou dar uma lida aqui no que são cada anexo para explicar melhor o que é cada um deles, tá? Então primeiro é a descrição do objeto e de serviço. E aí é um anexo que, apesar de você não preencher nada, é aqui que você tem que olhar atentamente para ele, tá? Afinal de contas, lá estão descritos os serviços de cada opção de credenciamento. O segundo anexo é a minuta de declaração de requerimento do credenciamento, né? Então, padrão, você assina. Terceiro, minuta de requerimento do credenciamento também, mas agora em planilha. Quarto, minuta de termo de declaração de qualificação técnica, né? Porque os responsáveis técnicos devem assinar. O quinto, minuta de declaração de inexistência de empregado de menor. Aí, de novo, eles disponibilizam essas minutas, né? Sexto, minuta de declaração de inexistência de fato superveniente. Sétimo, minuto de declaração de inexistência de funcionário de qualquer centro de serviços. Minuto de declaração de existência ou inexistência de vínculos com funcionário do centro responsável pelo credenciamento. E a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Porque afinal, esse edital ele é voltado a esse tipo de empresa, tá? Então esses são os anexos do edital. Vale lembrar que aqui o arquivo ele tem 402 páginas, né? Só que aí não se assuste, né? Não são 402 páginas de leitura completa. Inclusive eu acabei não lendo as que estão em vermelho aqui, né? Que seria a minuta de procuração, minuta de contrato de prestação de serviço, minuta de termo de distrato, que é quando vai assinar só quando for encerrar. E aqui, por fim, é onde o edital fica muito grande, porque o último anexo é a lista de micro-regiões e municípios vinculados. Então, tem 300 páginas que é só falando todas as micro-regiões de atuação e, portanto, são páginas que, no geral, você não vai ler. Então, é um edital que parece ser muito maior do que realmente é. Na realidade, todo o corpo do edital está presente até os anexos, né? Então, na verdade, são 22 páginas de edital que você precisa ler atentamente e o resto você só vai atrás caso necessitem algo específico. Bom, agora já entrando nos termos do edital, né? Primeiro deles, disposição preliminar, tá? Então, aqui está dizendo como acessar o edital, e-mail para contato, como deve ser enviado os e-mails de contato, enfim, começa normal. O objeto de credenciamento, aqui eu destaquei, é aquele que a gente já havia lido, são empresas, tá? Então,
quem quer se cadastrar nesse edital precisa estar vinculado a uma empresa, não necessariamente a empresa você precisa ser sua, mas você precisa estar como responsável técnico em uma empresa para esse tipo de serviço. E a empresa tem que constar lá no CNAE, né, que presta serviços de engenharia ou arquitetura, tá? Então, isso daqui você precisa estar atento. Quem pode participar do edital, né? Todo mundo que atender as exigências dele. E aqui tem uma listinha de quem está impedido para participar desse credenciamento. Pessoal, se vocês estão abrindo uma empresa para isso, principalmente quem está abrindo empresa para isso, que é o público-alvo desse vídeo aqui, ou já tem uma empresa ali de serviço de engenharia, vocês não vão precisar se preocupar com quem está impedido de participar desse credenciamento, tá? Que pode dar uma lida no geral, mas de fato são casos bem específicos, que tem que constar no edital, né? Obviamente, mas são casos bem específicos. Tá, aqui ele fala no 3.9 sobre os tipos de serviços, né? Em qual código tem que ter em cada um dos... Qual código no CNAE você precisa ter para fazer os serviços. Eu citei aqui que você precisa ter serviços de engenharia ou arquitetura, e isso daqui eu estou falando especificamente para atuar com avaliação de imóveis, tá? O credenciamento não é só desses serviços, tem outros aqui, e aí eles exigem outros CNAEs também que estão aqui descritos. Mas para quem quer entrar na área de avaliação de imóveis, basta ter o CNAE de serviços de engenharia ou serviços de arquitetura. Quando você falar com o seu contador, aí ele vai saber qual é o CNAE, o número do CNAE certinho, né? Mas precisa ter descrito isso daqui, serviços de engenharia ou arquitetura. As decisões são registradas na página de editais e licitações do Banco do Brasil, na parte de credenciamento, né? E aí é o seguinte, esse edital ele tem vigência de 60 meses da data de publicação. E ele pode ser efetuado, né, o requerimento de credenciamento, aí é um ponto importante, porque o requerimento de credenciamento nesse edital que tem vigência de 5 anos, ele vai até o final deste ano, tá? Então ele ficou aberto, né? Ficará aberto para credenciamento 18 meses depois de aberto ao público, depois de divulgado. E ele foi divulgado em junho do ano passado, em junho de 2024, portanto, em dezembro de 2025 fechará o credenciamento, a solicitação de credenciamento desse edital, né? Sendo assim, é uma janela de oportunidade que a gente está tendo agora de se cadastrar para prestar serviço para o Banco do Brasil. Aqui ele pede que o credenciamento deve ser enviado acompanhado da documentação exigida, e ele pede que o credenciamento seja enviado para esse e-mail aqui. Aqui ele se diferencia do edital de 2023, né? Para quem viu, eu já soltei vídeo também, cadastrando minha empresa no edital de 2023. Lá o cadastro era feito exclusivamente pelo portal de fornecedor do Banco do Brasil, né? Então, eles se diferenciam por e-mail. De primeiro eu achei mais esquisito, assim, como se estivesse voltando para trás. Mas eu acho que facilita um pouco também, porque às vezes o portal de fornecedor, ele acaba sendo um entrave, tá? E aí ele pede para você indicar no assunto, aqui tem que copiar, essas coisas aqui que ele pede para indicar, tem que copiar certinho, tá? Tem que sair dessa forma aqui que eles exigem. Condições para credenciamento, né? Primeiro de tudo, de novo, vou ler o que eu destaquei aqui. É observado que tem um prazo de até 100 dias úteis contado da entrega da documentação requerida para que o Banco do Brasil te dê uma resposta sobre o credenciamento. 100 dias úteis, a gente está falando basicamente de 5 meses de espera. Então, é um período de tempo que tem que se atentar, principalmente para quem está abrindo empresa exclusivamente para isso, porque você vai passar 5 meses, no mínimo, pagando
contador e custos de empresa sem faturamento, tá? Se você está abrindo exclusivamente para esse tipo de serviço. Fora que é 5 meses para ele te dar uma resposta, a resposta pode estar negativa e a resposta pode ser positiva, mas ainda tem assinatura de contrato, chegada das ordens de serviços, pagamento. Então, assim, 5 meses é realmente o mínimo, tá? Para você começar a ter alguma coisa. Aí, quando você se credencia, você escolhe as filas de atuação, né? O quanto você vai estar ali apto a se desenvolver dentro do banco. Isso pode mudar. E aí você pode pedir para alterar depois, quando você já tiver uma maior capacidade técnica, mas essa alteração demora 3 meses, tá? Então é bom você se atentar a isso também. Tem esse prazozinho de 3 meses após a assinatura, e os pedidos eles são atendidos em até 100 dias úteis também. Então, você só pode pedir para mudar depois de 3 meses que assinou com o banco, e quando pedir, demora 5 meses para eles lhe darem uma resposta. Esses prazos são muito longos, né? É realmente muito ruim para quem está se credenciando. Condições de habilitação. Habilitação dividida em 3 fases de praxe no Banco do Brasil. É inclusive uma habilitação que é muito idêntica assim, ao edital de 2023. Então tem a habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Eu vou falar aqui da habilitação junto ao banco. Vocês podem fazer a habilitação via SICAF também, mas não vou entrar nisso nesse vídeo, tá? Então, de habilitação jurídica, deve constar, né? Aí aqui muda o tipo de documento a ser apresentado de acordo com o tipo de empresa que você tenha. Eu coloquei aqui o ato constitutivo em vigor, né? Que destaquei que seria para mim, mas dei uma olhada nesses 4 primeiros itens, porque justamente um ou aqui, né? Dependendo do tipo de empresa, você apresenta um ou outro, né? Não precisa apresentar esses 4. Também o cartão CNPJ, né? Que eles pedem aqui para você apresentar, e a prova de inscrição estadual ou municipal do interessado. Se a documentação estiver incompleta, né, essa parte da documentação, o banco vai te responder. Você tem até 3 dias úteis para regularizar, no caso de documentação incompleta. Qualificação econômico-financeira é simples, é só a certidão negativa de falência que eles pedem para você emitir. Falando com o contador, você consegue isso facilmente, tá? E aí, beleza, e aí a gente vem para a qualificação técnica, tá? Então, primeiro, que a execução das habilitações cabe exclusivamente a profissionais ligados pelo sistema Confea CREA-CAL, né? Então, é necessário que você envie a documentação desses profissionais que você quer habilitar para fazer as avaliações. Aqui ele pede para ser enviado também as minutas de requerimento de credenciamento totalmente preenchidas e de acordo com o que o banco fornece. Pode ser em formato PDF ou Excel assinados. Aí aqui eu dei uma ênfase no assinado, porque tudo que você enviar deve estar, tá? Então assine em todas as folhas para não ter erro. Eles pedem a certidão de registro e quitação de pessoa jurídica junto ao CREA ou CAL. E aí, de novo, aqui, ponto de destaque, devendo obrigatoriamente constar em seu objeto social, né, a execução de serviços técnicos de engenharia ou arquitetura, que é aquele que eu havia comentado mais cedo, inscrição da pessoa jurídica proponente no CREA, certidão válida da pessoa jurídica que haja comprovação de vínculo profissional. Se você está abrindo a empresa para se cadastrar para se credenciar, aí só o ato constitutivo já serve, porque está lá, obviamente, que você é sócio fundador, né? Certidão de quitação da pessoa jurídica com o CREA-CAL, cópia do documento de identidade CPF dos responsáveis técnicos e responsáveis legais, sócios e administradores da empresa. No caso, se for só você, são só as suas. E a documentação comprobatória de experiência que está
que eles colocam, né, nos quadros que a gente vai ver posteriormente, tá? Então tem que comprovar a experiência também. Aqui tem uns pontos, uns objetos de observação importantes, que é quando duas empresas apresentarem o currículo de um mesmo profissional, ele não pode atuar nas duas. Ele vai ser considerado na primeira que apresentar. E caso o banco negue, né, seu pedido, você tem aqui 10 dias para recorrer da decisão do banco, caso você tenha algo a recorrer. Tá, aqui tem os pré-requisitos, finalmente. Eu não vou ler todos os pré-requisitos, vou ler o primeiro deles, tá? Então, lerei apenas o primeiro. Vale lembrar que o banco, ele faz um sistema que é basicamente o seguinte: se você se habilita aqui no pacote 3, automaticamente você está participando do 2 e 1 também, tá? Então, isso daqui é uma escadinha, e se você está nos níveis maiores, você também está nos níveis menores, o que é legal, o que é bem bom, porque cada nível desse, ele representa uma fila. Então, se você está no nível 1, 2 e 3, você está em 3 filas simultâneas de ordem de serviço. Logo, você vai receber ordens de serviço de forma mais recorrente. Aqui eu coloquei em destaque só o mínimo. Então, qual é o mínimo que você tem que ter? É até um corte isso daqui, né? O mínimo que você tem que ter para se cadastrar como prestador de serviço para o Banco do Brasil em relação às avaliações de imóveis. Então, você precisa ter comprovação de formação superior em engenharia civil, engenharia de produção ou arquitetura, então seu diploma, apresentar o certificado de curso de avaliação de imóveis urbanos que possua carga horária mínima de 20 horas e que tenha no seu histórico inferência estatística, tá? E apresentar um laudo, segundo a BNT específica, com o modelo completo, né, de imóvel de edificação com utilização de inferência estatística. E aqui ele não está falando, mas não está especificando qual laudo né? Se é um laudo evolutivo, comparativo, o método de avaliação ele não especifica. É só um laudo qualquer. Tenha atingido pelo menos o grau de fundamentação 1, tá? Então, ele tem essa exigência aqui do banco também. Tá, aqui ele fala sobre a habilitação pelo SCAF, que é o que eu disse que eu iria pular, e os documentos complementares, né? Então, é exigido que você envie isso daqui também. Comprovação de irregularidade junto à Seguridade Social, declaração de que tomou conhecimento de todas as informações, condições para o cumprimento das obrigações do objeto deste edital, declaração de não possuir em seus quadros as pessoas citadas no 3.2 desse edital. Aí é o seguinte, né? Edital, quando a gente está lendo ele cita um item, a gente precisa voltar para ele. Pronto. O 3.2 é justamente as pessoas que estão impedidas de participar. Então, você precisa ter essa declaração também, irmãos. Declaração que não emprega de menor, eu estava até sentindo falta disso lá em cima, mas é que eles colocam aqui, tá? E aí ele já cita, né, o anexo na forma diminuta, constante, no anexo 5 desse edital. Declaração, aí tipo, anexo 6, anexo 7, anexo 8, eles pedem para vocês enviarem aqui, tá? Aqui é onde eles deixam claro que você precisa enviar esses anexos. E o registro e inscrição do interessado na entidade profissional competente, se houver, né? Então, aqui já finaliza todas as fases que você... A fase de submissão do edital, tá? Quem for indeferido tem que aguardar pelo menos 90 dias para tentar novamente. Então, aqui a gente fala de algumas sanções, que é mais importante posteriormente, e termina finalmente o edital, né? Então, aqui já começa os anexos, já se trata das descrições de serviços e, enfim, o que precisa, né, em cada um dos serviços. O que não é o objetivo desse vídeo, era só uma leitura por cima dos pontos importantes do edital, tá?
Pessoal, se esse vídeo te agregou em alguma coisa, se foi interessante, considere deixar o like, se inscrever e até os próximos. E se você está no processo de credenciamento, pode ser interessante uma visão externa, né? Uma pessoa lhe ajudar nisso. Caso você tenha interesse, deixa aqui nos comentários do vídeo, ou então me procure nas redes sociais, pelo Instagram ou por e-mail, que eu posso te ajudar nesse processo. Já passei por isso, então pode ser que minha experiência sirva de alguma coisa e eu consiga te ajudar, tá? Me procura, a gente troca mensagens e até os próximos vídeos. Valeu!